Hey ho, let's go, tudo bem? Essa é a nossa aula de canto e técnica vocal. Seja bem-vindo de novo, né? E hoje nós vamos trabalhar novamente a melodia da Dona Nobis Patino, que a gente trabalhou na última semana, né? Na última aula. Eu vou retomá-la para passar algumas informações novas aqui sobre como estudar, né, a música. Às vezes a gente pega a música e já quer sair cantando, né? E não é bem assim que funciona, né? Lembrando da postura aí, vamos botar uma postura boa, né? Adotar uma boa postura, coluna reta, aquela historinha que a gente já conhece, né? Que eu sempre falo da coluna reta, o peito aberto, senta naqueles ossinhos nos isquios, né? Aqueles ossinhos lá da pelve, né? Para sentir bem a questão aí do apoio, né? Os pés bem apoiados no chão sempre, tá bom? Se estiver em pé, o joelho solto, triangula aí do queixo com os ombros, né? E aí nós estamos prontos para começar o trabalho vocal, né? Bom, eu vou propor aqui agora, desde já, um exercício bem simples de respiração, e também de abertura de garganta. Eu falo sempre de abertura de garganta, a gente às vezes já viu isso, claro que já viu em vídeos anteriores, mas para começar esse vídeo eu quero propor uma maneira de abrir bem rapidamente a garganta. Então o que você vai fazer? Você vai inspirar pelo nariz, só que pensando que vai cheirar uma flor bem perfumada, com perfume suave de preferência, né? Então vamos lá. Inspira, imaginando que você vai cheirar uma flor. Vamos lá, vamos fazer juntos. Ó. Sente o que acontece internamente na garganta. Viu que existe uma expansão natural da garganta? Faz de novo. Agora inspira e vai soprar o canudinho. Então cheirar a flor, soprar o canudinho. Vamos fazer isso umas 3 vezes. Inspira, sentindo a flor, o cheiro da flor. Sopra o canudinho. Vou fazer mais uma vez. Sopra o canudinho. Última vez. Cheira a flor. Sente a expansão interna da garganta. Sopra o canudinho. Esse exercício eu estou trabalhando o quê? O relaxamento e a abertura da garganta. Você percebe claramente que existe um espaçamento interno, que esse espaçamento é o necessário para que a gente tenha uma boa fonação, né? Principalmente na hora de cantar, tá? Então lembra disso, quando eu falo assim, abrir a garganta, que a glote baixa, o palato mole se eleva um tanto, né? É mais ou menos essa posição aí que eu quero que você adote, tá bom? Hoje eu fiquei espertinho, eu gravei aqui a minha música que a gente vai trabalhar, tá? Então, assim, para não ficar tocando toda hora e tendo que voltar e tocar e tocar e tocar, eu coloquei um playbackzinho aqui que fica mais fácil. Então, eu vou aumentar aqui para poder ter o registro aí para vocês. E aí depois a gente vai fazer alguns experimentos, tá bom? Vamos ouvir. Eu vou deixar aqui gravado para vocês, tá? E aí a gente depois vai fazer alguns exercícios. 1, 2, 3. Eu vou propor que a gente faça uma ativação agora respiratória, bem rapidinha. A gente vai fazer assim, ó. O que é esse? É o estacato em S, tá? Então a gente vai fazer um ritmo ternário com a respiração. Então como é que é isso? Eu inspiro pelo nariz no 1, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entendeu? Ó, então eu inspiro. Essa ativação é importante para acordar a musculatura, né? Quando a gente vai cantar, a gente precisa estar acordado, né? A gente não pode estar lá todo mole, né? Como eu sempre falo, presente, né? E esse exercício ajuda a gente a acordar.
né? Acordar a respiração também, tá? O staccato você já sabe como faz, se não souber é só voltar lá nos vídeos anteriores, que em algum momento você vai ver um vídeo que fala sobre os staccatos, mas basicamente é inspirar e soprar, ó, a barriga vai para trás quando eu solto o ar. E o movimento parte de baixo do umbigo, tá? Então é 1, 2, 3. Ok? Ok. Então faça isso pelo menos umas 3 vezes aí, eu não vou ficar fazendo muito para não alongar o vídeo, tá bom? Sobre a Dona Nobis Pacem, né, que eu tinha falado que é um contraponto, a gente vai trabalhar a primeira voz, mas eu vou explicar uma coisa que eu quero deixar para você. Quando você for estudar, né, uma frase musical, por exemplo, né? Então vamos lá. Dona Nobis é assim, né? A gente já ouviu a melodia. Eu vou explicar aqui, vou dar vou deixar ela só gravada mais uma vez aí para você ter de registro, né? Vamos lá. Olha lá. Aqui, ok. 1, 2, 3. Muito bem. Então essa é a nossa melodia, né? Agora é o seguinte, a gente vai fazer o quê? Numa frase musical em geral, nós temos dois temas, um que começa a música, os 4 primeiros compassos e depois os outros que completam essa frase musical. Então, os 4 primeiros compassos são o tema e depois é uma espécie de contratema, ou algo que resolve a questão do que foi proposto nos 4 primeiros compassos. Quando eu for estudar uma música, eu posso também pensar nessa questão. Por exemplo, né? A música é assim. Eu já estou fazendo um aquecimento aqui com vocês, né? Certo? Essa é a primeira parte da música, ok? Então você pega os 4 primeiros compassos e faz o exercício. Assim, aprendi a fazer. Então, faz em M, faz em N de navio, faz em ok, resolvi essa primeira parte. Os 4 primeiros compassos da música em geral são o tema. Então, se eu resolvo esses 4 primeiros compassos, eu já tenho metade da minha frase musical resolvida. Perceba também que nos 4 últimos compassos, que é o Ré, Dona Nobis Pacem. Viu que mudou um pouco a intenção? Viu que é como se tivesse entrado uma nova ideia? E realmente é o que acontece, né? Dona Nobis Pacem. Então esse seria um contratema, um complemento dos primeiros 4 compassos, né? Então quando eu vou estudar uma frase musical, eu posso estudar dessa forma. Eu pego os primeiros 4 compassos, estudo. Aí faço os exercícios que vocês já sabem, né? O M, o N, o bicão, o L. Antes de começar, por exemplo, a fonação com as vogais, faz o L, porque o L já deixa a sua garganta, né, naquela posição que é a posição ideal para começar a cantar, com a garganta aberta, né, que eu sempre falo. Então você pode fazer os 4 primeiros compassos, né? Estudou, ok, legal, né? Resolvi, ok. Vamos para os 4 outros compassos, né? No caso a frase são 8 compassos em geral, né? Então eu resolvo primeiro os 4 primeiros compassos e depois resolvo os 4 seguintes, né? Às vezes a gente tem uma ansiedade grande, por exemplo, de querer fazer uma frase, de fazer a música de uma vez. Às vezes não é o caminho. Às vezes o caminho é resolver os 4 primeiros compassos, que é o tema, aí depois o contratema. Então aí eu juntei, eu tenho uma frase. No caso da Dona Nobis Pacem, ela é simplesmente uma frase musical. Dona Nobis Pacem, Pacem. Dona Nobis Pacem. Então eu tenho 4 primeiros compassos, os 4 compassos seguintes, né, que formam aí
essa frase musical. Então, quando você for estudar, por exemplo, às vezes o trecho está difícil, nossa, eu não estou conseguindo, eu não, então divide. E por que isso é importante? Tá? Isso aí já é um toque para quem já faz aula há bastante tempo e tem vontade, às vezes, de gravar a própria voz, ir gravar no estúdio. Então, às vezes, se você resolve assim, você resolve por frase, né, a música por frase, você estuda uma frase, aí depois estuda a próxima fase. Na hora de gravar, você vai estar mais com a precisão, tanto em termos de afinação, em termos de tempo, porque você passou, né, exaustivamente aquilo, então a sua afinação vai estar legal, o tempo está bem definido, né, você pegou lá, você estudou. Então, às vezes, essa pressa de querer fazer tudo de uma vez é ruim, né? Então divide, né? Isso é também para quem toca instrumento, por exemplo, né? Tem um trecho que é mais fácil, outro é mais difícil. Então divide esse estudo, né? No caso do canto, eu posso aquecer nos 4 primeiros compassos da frase e depois nos 4 últimos compassos. E eu vou fazendo assim, né? Então a música tem, sei lá, 4 frases musicais, 5 frases. Vai pegando parte por parte, primeiros 4 compassos, depois mais 4, depois mais 4 e assim sucessivamente. Você vai entendendo até qual é a estética dessa melodia, né? Porque é sempre assim, uma sobe, outra desce, uma complementa aquilo que foi falado na primeira parte, a própria letra às vezes é um complemento, então você vai ter um entendimento muito melhor e maior daquilo que você tem que emitir, né? Uma outra coisa que eu sempre falo também que pode ser interessante é trabalhar com as vogais da letra, né? Por exemplo, do, na, no, bis, o, a, o, i. Percebeu que eu fiz só as vogais? Isso também vai ajudar na abertura da forma da sua voz, né? De como você vai colocar. Quando você abre melhor a boca, né? A garganta, de modo geral, a sua fonação vai estar bem melhor também, né? Então, oralizar primeiro com as vogais vai ajudar nesse processo também, tá bom? Então, faça aí os seus experimentos, né? Seja criativo, como eu sempre digo, né? O importante é que você busque sempre, né, a maneira correta de fazer. E a maneira correta, assim, por exemplo, das formas vocais, é a sua maneira, né? Claro que quanto mais você abrir a boca, mais você articular, mais você buscar abertura e relaxamento da garganta, melhor, tá? Você vai ter resultados muito mais interessantes, tá bom? Eu já venho falando isso nos outros vídeos, né? Então nenhuma dessas coisas é novidade, mas eu acho que é sempre interessante a gente pensar em termos de estudo também. Como é que eu faço para estudar para ter um rendimento melhor, tá bom? Então veja essas dicas aí, essa aula foi mais uma dica que eu dei para você, né, para você aprender também como estudar melhor uma canção, né, uma frase musical e a canção como um todo, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que ela te ajude a ser um ser humano melhor, um grande músico e um grande cantor. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Obrigado. Tchau.